Oiê, meu nome é Natália Spina, eu sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frandy. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre blush, como fazer a aplicação correta, quais são as técnicas para você nunca mais errar e nunca mais esquecer, e como escolher, claro, o blush ideal para você de acordo com a tonalidade, a textura que você mais gosta. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar a aplicação do blush e você entender exatamente qual que é a melhor aplicação, qual que é o formato do seu rosto, o que combina mais, qual técnica, enfim, tudo isso, é importante que a gente saiba também qual que é o blush ideal pra você, né? Então eu trouxe aqui as três principais texturas para que eu consiga te explicar mais ou menos a diferença entre elas e você saiba exatamente qual que é mais adequada pra você, qual que você prefere, enfim. Começando pelo primeiro tipo de textura que a gente pode encontrar no mercado, que tem de várias marcas diferentes, tanto importadas quanto nacionais, é o blush em stick ou em bastão. Esse aqui é da Catherine Hill, tem de várias cores diferentes, e o blush cremoso ou em bastão, ele é perfeito para você aplicar antes de selar a sua maquiagem. Ele é super fácil de fazer aplicação, então você pode aplicar direto no seu rosto e aí você vem com o pincel, ou você pode colocar um pouquinho, depositar, né, a maior parte do produto na sua mão, e aí depois você vem com o pincel e aplica, ou você pode aplicar com os dedos mesmo, como você se sentir melhor. E esse tipo de bastão, né, e blush, ele costuma ter uma alta durabilidade, então são produtos que costumam resistir mais ao longo do tempo. Então o blush cremoso ele é perfeito para quem busca mais naturalidade e durabilidade também. A segunda textura que a gente vê demais, principalmente em marcas importadas, é a textura de blush líquido. Geralmente eles são mais fluidos, então não é como o cremoso, por exemplo, né, que ele é em bastão, é uma textura endurecida, não. Ele é líquido, como se fosse uma água mesmo, e aí você tem que tirar o excesso, ele vem com um pincel. Você pode fazer da mesma forma, ou você pode fazer alguns pontinhos e espalhar, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado com os blushes líquidos, porque eles costumam concentrar muito em uma região só, e aí ele pode acabar manchando a sua maquiagem. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado se você for aplicar diretamente na sua pele, tá? Eu não recomendo. O ideal é que você coloque um pouquinho do produto na sua mão, e aí depois você vem com o seu pincel molhando esse produto e aplicando nas bochechas. E o blush líquido, ele costuma ter uma textura um pouco mais mate, então por mais que ele seja líquido, quando você aplica, ele deixa esse efeito opaco na maquiagem, diferente do blush cremoso, por exemplo, aquele em bastão. Ele geralmente tem uma alta pigmentação, então tem que tomar até um pouquinho de cuidado na hora de aplicar, porque costumam ser bem pigmentados mesmo, ó. Só com um pouquinho de produto você já tem uma boa pigmentação, olha isso. Ele costuma durar muito. Olha só como uma gotinha já rendeu pra gente conseguir aplicar na minha mão praticamente inteira. Então é um blush que costuma durar uma vida, literalmente. Ele tem esse benefício, né, esse ônus de ser um blush que vai durar muito. Então pra você que costuma usar todos os dias, ele é uma ótima opção, principalmente pensando em custo-benefício. Mas ao mesmo tempo tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de aplicar pra você não ficar com a pele manchada, porque ele costuma manchar mais do que os outros tipos de blush. E por fim, o blush que praticamente todo mundo conhece, que é o blush em pó. A gente encontra eles tanto com a textura, né, um pouco mais molhadinha, que é a textura wet, que também fica muito bonito, a pigmentação fica perfeita na pele, quanto os blushes mates, realmente, que são mais opacos. E tem alguns que possuem cintilância, como é o caso do meu aqui, que tem algumas partículas de brilho, mas isso vai depender se você quer trazer essa luminosidade para a pele ou não. Mas a maioria das vezes a gente encontra esses blushes em pó na textura mate. Então a diferença é que ele dá esse aspecto de pele um pouco mais opaca, caso ele não tenha cintilância. É mais fácil de aplicar, é um blush que é só você pegar o seu pincel e aplicar na pele sem muito segredo. Diferente dos outros dois produtos que eu mostrei, que é o blush em bastão e o blush líquido, você não consegue fazer aplicação com a mão, por ser um produto em pó, pode acabar manchando. Então o ideal é que você sempre tenha o auxílio de um pincel, e aí você vem espalhando. Então é um produto super fácil de usar e o mais vendido, o mais conhecido. Tá, Nath, mas como que eu sei qual que é a textura ideal pra mim, qual que é o mais adequado pro meu tipo de pele, pra minha rotina, enfim. Se você gosta de praticidade
e gosta de uma pele um pouco mais iluminada, caso você tenha pele mais seca ou uma pele madura, eu recomendo o blush em bastão, porque ele deixa esse efeito mais natural, devolve a cintilância, deixa esse brilho bonito na pele. Pra você que, por exemplo, pratica esporte e gosta de um blush bem suave, pra parecer que a sua bochecha realmente tá coradinha, esse tipo de blush em bastão aqui é perfeito, tá? Caso você goste de boa durabilidade, goste de um efeito um pouco mais pigmentado, né, de blush realmente mais chineladinha, como a gente diz, o ideal então é o blush líquido, porque ele com certeza vai durar por muitos anos, então você pode usar ele várias e várias e várias vezes, caso você use todos os dias. Ele não faz sujeira, não tem problema de transportar, como é o caso, por exemplo, do blush em pó, que pode acabar quebrando. Então esses dois tipos de blush não quebram, então isso é muito bom para você poder transportar na sua necessaire, mas ao mesmo tempo eu recomendo que se você estiver começando agora, você não opte por ele, e sim pelo blush em bastão, tá? Substitui então o líquido pelo bastão, porque o líquido é um pouquinho mais difícil de usar e ele pode acabar manchando com mais facilidade. E caso a sua pele seja oleosa, você pode optar ou pelo blush líquido, que geralmente costuma ter esse efeito um pouco mais opaco, mais mate, porque ele seca na pele, então é uma opção. Mas caso você goste, né, da praticidade, caso você tenha a pele oleosa e você tenha um pouco mais de habilidade, né, na hora de fazer a aplicação do seu blush, e você puder tomar um pouquinho mais de cuidado, ele é uma ótima opção. Mas caso você esteja começando agora, uma ótima opção então é o blush em pó, porque ele é sem erro, ele é o mais conhecido, mais fácil de aplicar, o mais fácil de trabalhar. Então basicamente você só vai precisar de um pincel, vai molhar ele, aí você aplica. É um blush que você consegue ir construindo camadas com o tempo, então caso você goste de um efeito mais natural, você pode colocar pouquinho. Caso você goste de um efeito um pouco mais intenso, digamos assim, você pode ir construindo camadas, então é uma ótima opção. O único ponto negativo que eu diria sobre o blush em pó é que na hora de você transportar, às vezes ele pode acabar quebrando, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas tirando isso, é um blush super fácil de utilizar. Tem tanto essa opção unitária, quanto, caso você seja profissional, tem essas opções em paleta, que você tem várias opções e tons, né, para vários tipos de pele, para várias tonalidades diferentes. Essa aqui é uma paleta menorzinha, mas tem outras paletas que tem mais cores. Então é uma textura que costuma ser mais democrática e mais conhecida também. E agora, falando sobre tonalidade, a gente encontra a maioria dos blushes em várias tonalidades diferentes. Esse, por exemplo, é o blush em bastão, e aí você encontra tanto nesse laranjinha, por exemplo, quanto rosa, pink, mais claro, médio, escuro, então depende muito da sua tonalidade de pele. As opções de blush líquido também podem ser tanto blushes mates, como é o caso desse aqui da Vizela, esse da Hair Beauty, que é um pouco mais escuro, esse aqui um pouco mais claro, mais rojadinho, quanto blushes líquidos que contêm partículas de brilho. Esse, por exemplo, aqui da Elf, ele é um blush líquido e ele é cintilante, então mesmo ele sendo líquido, secando na pele, ele deixa um efeito mais bonito, mais cintilante, e aí isso vai depender se você quer ou não um glow na sua pele. E os opacos, a mesma coisa, a gente encontra tanto pro rosa quanto pro salmão, né, que são blushes mais quentes ou mais frios, quanto blushes que tenham um fundo um pouco mais arroxeado, que pode ser pro Amora, ou esses daqui, ó, esse aqui é bem roxinho, com cintilância, sem cintilância, mais claro, mais escuros. Então essa é a hora que você fica confuso e fala: Nath, como que eu vou escolher o melhor tom pra mim? Qual que é o tom mais adequado? Bom, a minha recomendação é que você sempre tente seguir o seu subtom de pele bem alinhado com a tonalidade do seu blush. Isso significa que, por exemplo, se a sua pele ela tem um subtom mais quente, ou seja, ela tem um fundo mais amarelado, o ideal é que você sempre opte por um tom que também seja mais quente. Ou seja, um tom de salmão, né, que geralmente é uma cor mais quente, ou rosas mais quentes também, que são mais puxados pro cereja, pro vermelho, que não seja tão escuro como, por exemplo, esse aqui que é mais puxado pro uva, ele é mais frio, ele é mais puxado pro arroxeado. O seu sempre tem que ser mais puxado pro alaranjado, pro salmão, pro rosa mais claro, enfim. E caso a sua pele seja mais fria, aí sim você vai optar então por blushes que tenham esse fundo mais frio, mais fechado, mais escuro, puxando um pouco mais pro uva, né?
como é o caso, por exemplo, desses dois aqui. Se você não gosta de blush, você pode também optar por um tom mais amarronzado, mais bronzeado, que realmente não vai ficar nada muito rosa, muito salmão, um tom que seja mais ou menos similar ao seu contorno, por exemplo, né? Esse tom de marrom, um pouco mais bronze, com fundo dourado, fica muito bonito também. E a tonalidade vai depender do seu tom de pele, ou seja, isso significa que se você tem uma pele um pouco mais clara como a minha, você vai optar por um tom de blush que seja mais claro, para você trazer um efeito mais natural. E caso você tenha uma pele mais escura, você vai optar então por um blush que seja mais escuro, pra gente conseguir realmente essa pigmentação e conseguir marcar esse blush na sua pele a ponto dele aparecer. Porque se você tem uma pele muito clara e você coloca um blush muito escuro, como é o caso desse aqui, por exemplo, pode ser que manche. E da mesma forma, se você tem uma pele muito escura e você coloca um blush que é muito claro, ele pode acinzentar. Então sempre seguir mais ou menos o tom da sua pele. Se você tem uma pele clara, um blush mais claro. Se você tem uma pele média, um blush médio. Se você tem uma pele escura, um blush escuro. Mas essa questão das cores vai depender muito do seu gosto pessoal. Tem gente que tem a pele com subtom, por exemplo, quente e gosta de um blush um pouco mais frio. Tem gente que tem pele fria e gosta de blush salmão, por exemplo. Então isso vai depender muito do seu gosto, fica a seu critério. Lembre-se sempre de ir colocando aos poucos o seu blush. Então é possível sim, por exemplo, a gente pegar o blush mais escuro que tem e colocar numa pele muito clara, mas sempre em doses pequenininhas. Então vai colocando aos poucos, caso você sinta necessidade, aí você vem adicionando mais e assim vai, pra gente ter mais cuidado e não carregar demais e de repente você toma um susto e, meu Deus. Então o ideal é que você sempre vai testando e vendo realmente o que te agrada e o que não te agrada. Bom, e agora que você já sabe qual que é o melhor blush pra você, qual que é o mais adequado, vamos para a aplicação. Então a aplicação vai depender da textura do blush que você escolheu. Pra você não ficar confusa, não ficar perdida, eu vou aplicar as três opções de textura, tá? Então, desse lado aqui do meu rosto eu vou aplicar o blush líquido, desse lado aqui do meu rosto eu vou aplicar o blush em bastão e por fim eu vou finalizar com um blush em pó pra você ver exatamente como que a gente vai aplicar cada um deles. Bom, então vamos começar com a aplicação do blush líquido, caso o seu blush seja líquido, tá? Eu vou pegar um pouquinho do blush então, vou colocar aqui na minha mão, ó, ao invés de aplicar diretamente no rosto. E os blushes líquidos, por eles serem muito pigmentados, o ideal é que você coloque uma pequena quantidade para você ir adicionando aos poucos, tá? Aí a gente vai pegar o nosso pincel com um pouquinho do blush, ó, vai espalhar esse produto pelo pincel inteiro, porque senão só uma partezinha do pincel fica com o produto e o resto sem nada. E aí, pra fazer a aplicação, é muito simples. Você vai principalmente focar nessa região aqui do seu rosto. Se você quiser usar o cabo do seu pincel, você pode usar para ver exatamente qual que é a região que a gente vai aplicar. E o blush, ele fica exatamente acima do contorno. Então, se você, por exemplo, aplicou o seu contorno nessa região aqui, como o que eu estou fazendo agora, por exemplo, ó, tô marcando aqui o meu contorno, a gente vai aplicar um pouquinho acima do nosso contorno, ó. Então, exatamente onde acabou o nosso contorno, a gente vai vir aplicando o nosso blush, sempre arrastando lá pro final do rosto, em direção à nossa raiz do cabelo, ó. Sempre arrastando de cá pra lá, de cá pra lá. Vendo do centro do rosto pro final, ó, sempre. Ao invés de você concentrar esse produto aqui na sua bochecha, por exemplo, você vem arrastando. Caso o seu rosto seja um pouco mais redondo e você queira esse efeito lifting, né, que é um rosto um pouco mais alongado, mais fino, esse tipo de aplicação fica perfeita. E aí, para você saber exatamente onde que é, caso você esteja em dúvida, você pode fazer esse sinal aqui, apoiar no seu nariz, o seu dedo lá na sua orelha, e aí você vai ver exatamente onde é pra aplicar o seu blush, ó. Tá vendo como é exatamente onde a gente aplicou? Olha só como fica lindo. Esse truque ajuda muito na hora de você fazer a aplicação, tá? Mas caso o seu rosto ele seja muito fino já, e isso te incomode, você queira um pouco mais de bochecha, por exemplo, aí sim você vem concentrando aqui na maçã.
tá? Mas a maioria das pessoas combina muito com esse tipo de aplicação, né? Que é sempre levando na metade do rosto para as têmporas, justamente porque a gente traz um efeito mais natural. A gente não tende a ter a maçã do rosto apenas aqui nessa região central, concentrada com pigmentação vermelha, por exemplo. Se você correr, se você tomar sol, geralmente não fica só aqui. Então traz um efeito muito mais artificial para maquiagem. Por isso que eu recomendo que você faça dessa forma. Você sempre aplique do centro do rosto até o final subindo, porque aí realmente vai dar aquele efeito de maçã mais corada, como se você tivesse tomado sol ou como se você tivesse vermelhinha de verdade. Bom, então agora para fazer a aplicação do outro lado, o produto em bastão, a gente pode tirar a tampa do nosso bastão e já vir com o pincel aplicando diretamente no produto. E aí a gente descarrega bem, não necessariamente você precisa vir e aplicar na sua mão, mas se você quiser fazer isso também é válido, tá? Mas para você não ter que sujar a sua mão, você pode vir com o próprio pincel já direto no bastão. E aí a gente vai fazer a aplicação na mesma região, tá? Então, ó, sempre do centro até o final, você vem subindo e arrastando esse produto lá para a raiz do cabelo. E olha só como o efeito vai ficando muito bonito. Conforme a gente vai aplicando o blush, ele vai devolvendo essa naturalidade para nossa pele, né? Essa corada que a gente acabou perdendo com a base, com o corretivo, com o pó, né? Que são produtos da tonalidade da nossa pele, eles acabam deixando a gente muito pálida. Então, pra gente devolver essa cor do rosto, a gente pode vir aplicando o blush dessa forma, tá? Uma outra opção, caso você goste de um efeito de queimadinho de sol, é você aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz. E a gente faz exatamente, ó, esse movimento aqui com o pincel para garantir que essa região toda aqui frontal vai ficar preenchida com o blush, ó, como se fosse uma máscara mesmo. E aí sim a gente garante esse efeito de queimadinho de sol, que também deixa um efeito muito natural para maquiagem. E por fim, para aplicar o blush em pó, não tem muito segredo, é só a gente pegar um pouquinho do produto com o pincel mesmo, e aí a gente vai dar batidinhas para tirar o excesso. Com os outros produtos não precisam, porque eles são produtos cremosos, então eles não vão acabar caindo na nossa pele, né, e danificando a nossa maquiagem. Então é importante que para tirar o excesso, você tire um pouquinho, ó, faça algumas batidinhas assim, pra você não acabar pigmentando demais além da conta sem necessidade, tá? E aí você vem então concentrando primeiro lá atrás, lá perto da raiz do cabelo, e depois você vem trazendo aqui pra frente. E olha só que lindo que fica o efeito. Principalmente blushes que tenham uma tonalidade com cintilância, deixa um efeito muito bonito e iluminado pra maquiagem. E olha só como a gente já tem uma pele super corada. Eu acabei exagerando um pouco, mas era mais pra mostrar a aplicação, tá? Se você sentiu que passou demais, exagerou no blush, você pode vir com um pouquinho de pó ou um pincel limpo. E aí você vem arrastando, fazendo o mesmo movimento que você faria para fazer a aplicação do blush, só que com o pincel limpo. Olha só como já tira bastante o excesso. Olha esse lado e esse. Então vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou vir arrastando esse produto e tirando o excesso. E aí ele vai funcionar como se fosse uma borracha para apagar um pouquinho da pigmentação. E olha só como já deixou um efeito muito mais natural. Depois de fazer a aplicação do blush, você pode finalizar fazendo a aplicação do seu iluminador e aí fazer a maquiagem do jeito que você gosta. Se você prefere aplicar com a mão, pode aplicar com a mão. Se você prefere com a esponjinha, pode aplicar com a esponjinha ou com o pincel, da forma que você se sentir melhor. Mas eu tenho certeza que esse vídeo, ele vai te ajudar com certeza na próxima vez que você for aplicar seu blush, principalmente se você tem dificuldade. Então coloque esses truques em prática e depois volta aqui pra me contar se deu certo. E não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, de se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre tá trazendo vídeos diferentes sobre maquiagem pra você aprender junto com a gente. Então já ativa o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!